Ok, podemos começar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? A gente está tentando, eu estou tentando apresentar aqui para vocês uma parte da literatura de biologia e psicologia sobre o desenvolvimento das mentes, tá? Então, a gente viu até agora alguns dos pressupostos disso, em termos evolutivos. E uma coisa que chama atenção é o fato de que nessa literatura o que se apresenta para nós é um contínuo evolutivo. Então, isso é algo que contrasta com a tradição filosófica, pela nossa tradição filosófica nossa, ocidental, em que a mente humana, na literatura mais antiga, né, é apresentada sempre como uma característica distintivamente humana, algo que só os seres humanos têm. Nós somos capazes de pensar, de sentir, nós temos linguagem, isso só os seres humanos teriam. Na literatura biológica é o contrário. Na literatura biológica, a mente humana é apresentada como um desenvolvimento biológico entre muitos outros. Então, o que se fala na teoria biológica, na teoria evolutiva, são tipos diferentes de mentes. Tá? Então, as nossas capacidades biológicas, as nossas capacidades mentais, capacidades psicológicas, são desenvolvimentos ou evoluíram de capacidades psicológicas anteriores, mais primitivas, mais simples. Então, a gente tem, assim como existe o desenvolvimento psicológico dos corpos, existe também o desenvolvimento psicológico das mentes. Então, quais são as características na espécie humana que se apresentam assim como distintivas e que foram certamente herdadas de nossos antepassados biológicos? Primeiro, as capacidades perceptuais. Então, as capacidades perceptuais são capacidades... O que seriam essas capacidades? São capacidades físicas, em certo sentido, mas também são capacidades mentais. É uma mistura. Porque nós temos órgãos perceptuais, nós somos capazes de sentir, de interagir com o meio ambiente, mas nós interagimos com o meio ambiente de maneira consciente agora. Então, nós temos uma representação mental do mundo fora de nós. Então, na teoria evolutiva, as capacidades mentais humanas são produtos de capacidades comportamentais, físicas, inconscientes de organismos mais simples. Então, assim como existe assim, o desenvolvimento psicológico dos seres humanos na idade, o feto, depois o bebê, até chegar a criança, adolescente, adulto, as capacidades mentais vão sendo alteradas com esse desenvolvimento, assim também com o desenvolvimento das espécies. Então, nesse sentido, existem diversos tipos de consciência, a gente pode falar de diversos tipos de consciência. Por exemplo, a gente pode falar de uma consciência, a gente pode falar de uma consciência perceptual, a gente pode falar de uma consciência reflexiva, e a gente pode falar também, em seres humanos, uma consciência, digamos assim, espiritual. São tipos tem características diferentes. Existem outros também. Mas, por exemplo, a consciência perceptual é a capacidade que nós temos de estar ciente, de identificar, de descrever, de interagir de maneira sistemática, não arbitrária, com o ambiente ao nosso redor. Mas essa é uma capacidade que os mamíferos todos têm, e muitos outros animais têm, certo? Então tem consciência perceptual. Então, isso é um dos testes que se fazem em medicina para saber se uma pessoa está consciente, por exemplo. Médicos fazem, se a pessoa não está
tá alucinando, se ela está ciente de si, se ela está consciente, é pedir para a pessoa descrever o ambiente ao seu redor. O que tu está vendo aqui? Que dia é hoje? Né? Quantos objetos tem aqui sobre a mesa? Isso é um teste que se faz. Mas esse tipo de teste de consciência, um teste médico, pode ser aplicado para animais não humanos também, e que passarinho. Claro que tu precisa adaptar o teste e que tu não pode agora fazer perguntas, né, usando a nossa linguagem, mas é um teste que outros animais passariam. A gente também tem o tipo de consciência, mas a gente pode interagir com o meio ambiente perceptualmente, discriminar objetos no meio ambiente e interagir de maneira sistemática e não arbitrária com o ambiente ao nosso redor, nesse sentido de demonstrar consciência perceptual, sem ter propriamente uma consciência reflexiva disso. Né? Então, sem ter consciência de que sou eu que estou percebendo esses objetos aqui. Eu posso discriminar objetos ao meu redor, sem ser capaz de me colocar como um sujeito dessa percepção. Vocês entendem isso? Então isso é uma capacidade adicional. Isso é uma capacidade, assim, que nos seres humanos é muito distintiva. E em outras espécies animais, ou é completamente inexistente, ou quando aparece ela é uma capacidade muito assim, rudimentar. Que nem eu falei para vocês, tem alguns animais que um dos testes que se usa em biologia nesse sentido é o teste do espelho. Coloca um animal dentro de um espelho e vê se ele consegue identificar aquele objeto que está ali no espelho como sendo ele próprio. Então, alguns animais passam nesses testes. Certo? Põe uma marca de tinta, né, no rosto do animal e ele olha no espelho, marca de tinta sem ele perceber, né? E aí, quando ele se olha no espelho, ele passa a mão, tenta tirar, ou vê que tem alguma coisa estranha ali. Então, tem várias espécies de animais que passam, outras espécies de animais que não parecem demonstrar nenhum sinal. Tratam a imagem no espelho como sendo a imagem de um outro bicho, não como ele. Então, uma ameaça, por exemplo, como uma ameaça. Ou são indiferentes, por exemplo, cachorros, por exemplo, tendem a ser indiferentes aquelas imagens no espelho. Então a gente não tem muitos indícios de que existe essa consciência reflexiva, mas em nós ela é muito saliente. Tá? E a gente tem também nos seres humanos certos estados de consciência que não são nem propriamente perceptuais, nem reflexivos, mas que são estados de consciência que as pessoas manifestam em experiências místicas, experiências religiosas, né, que tem características também distintivas, certo? Então, em experiências místicas ou de tipo espiritual, religioso, as pessoas, a consciência egóica de si cede lugar a uma consciência de algo maior. O indivíduo se coloca no mundo como uma parte de algo maior, certo? Então ele deixa de ser o centro da consciência, nesses casos, deixa de ser o eu, como é na consciência reflexiva. Aqui a consciência está no objeto, aqui está no eu. Nesses estados assim espirituais, a consciência está no mundo, em Deus, enfim, aí há várias maneiras de descrever isso que variam nas diversas tradições culturais e religiosas e espirituais, mas o fenômeno é universal, certo? Isso às vezes aparece também em certas experiências artísticas, não precisa necessariamente aparecer num contexto espiritual, assim, em estrito senso, religioso. Tá? Então, são circunstâncias em que o indivíduo se reconhece como parte de algo maior. Tem um autor uma vez que chamou isso aí de um sentimento oceânico, certo? Faz parte de um oceano, tem um sentimento oceânico. E, enfim, esse é um fenômeno universal também, seres humanos. Todos nós temos essa capacidade, todos nós
nos sentimos assim em determinados momentos de nossas vidas. E é um tipo de consciência, fenomenologicamente e psicologicamente, tem características distintas, tá? Certo? No modo que você colocou um pouco de dúvida em como se quer, sei lá, um socialista que está fazendo bem para a comunidade dele, para o país dele. Claro, pode não, tem tudo a ver, pode ser, claro, as pessoas podem ter esses sentimentos nas mais diversas circunstâncias, inclusive nas atividades políticas, certo? Então, claro que isso aí tem graus, né? Tem graus de desenvolvimento. Então, tem pessoas que têm experiências dessas espirituais de maneira muito profunda, mas outras são mais, assim, limitadas, rudimentares, ou ligadas a determinadas atividades, né? E isso pode aparecer. Então, não é à toa que muitas vezes as atitudes das pessoas em movimentos políticos é parecida, o tipo de devoção, o tipo de sacrifício que as pessoas fazem é parecida com às vezes com a devoções de tipo religioso. Os dois vão ser caracterizados como uma consciência espiritual. Quer dizer, aí tem que ver caso a caso, né? Porque é uma mistura, tu tem níveis intermediários aqui, tu entende? Mas, por exemplo, então, um autor que tratou desses assuntos foi o William James no livro As Variedades da Experiência Religiosa. As Variedades da Experiência Religiosa. William James fala que existem graus, né, de experiência. Então, uma experiência religiosa é uma experiência subjetiva em que algo aparece para o indivíduo, o sujeito experimenta algo que para ele aparece como sendo sagrado ou divino. Mas aqui o que importa não é a palavra, tá? Divino é algo que é mais valioso do que qualquer outra coisa que tu possa experimentar nesses estados aqui reflexivos ou perceptuais. É sagrado no sentido de que é sumamente valioso. Então a tua relação com aquilo é uma relação de reverência, uma relação assim de submissão. É algo maior do que tu, pelo qual tu sacrificaria a tua vida, enfim, faria grandes esforços no sentido de valorizar. E a gente vê isso em comportamentos de grupo. Então tu vê isso em comportamentos políticos, tu vê isso em comportamentos às vezes de clubes de futebol. Na Argentina tem a igreja do Maradona, né? A igreja do Maradona, certo? Mas a gente vê isso também, por exemplo, com pessoas assim que são viciadas na droga, né? Aquilo passa a ter um valor assim absoluto. Então, o que o William James diz? Que nesses estados, nos estados aqui reflexivos da nossa mente, estados de consciência comuns, como esse em que a gente se encontra agora, eles dizem assim, a função do não está sempre ativada na nossa mente. A função do não. A gente tem uma consciência dos limites. O mundo se apresenta para nós como um conjunto de coisas limitadas e defeituosas, certo? Então o tempo é limitado, o dinheiro é limitado, a minha saúde é limitada, a minha força, a minha inteligência, a minha visão, tudo limitado, né? Minha paciência, tudo limitado, né? Então a gente está sempre assim, tem a consciência de si como podendo a qualquer momento incorrer em problemas, em dificuldades. Mas nesse estado aqui de experiências espirituais, ele diz, a função do sim, a função do sim fica ativada na mente. Então a pessoa, ela se experimenta como fazendo parte de um todo, ou estando em conexão com algo que é mais perfeito ou mais perfeito do que ela, enfim. Então aquilo que é problemático deixa de ser. Certo? Então, os problemas, as dificuldades, é como se tudo estivesse em ordem, embora aparentemente não estejam. Aparentemente, para essa consciência aqui não estão. Então, a gente tem... que nem que a gente encontra muitas frases. A literatura espiritual religiosa está repleta disso, né? Há males que vêm para o bem,
providência. Deus escreve certo com linhas tortas. Então, a gente tem tu muda a tua perspectiva, tu passa a ver o mundo não a partir da perspectiva tua egóica, que é em que tu é o centro do mundo, mas a tua inteligência é limitada, a tua percepção é limitada, tudo é limitado, tudo esse problema. E tu passa a se colocar como se tu se percebe como estando ligado a algo maior do que tu, e nesse todo as coisas estão aí bem ou perfeitas, enfim, em ordem, certo? Eu ia comentar, professor, que esse sentimento oceânico, enquanto que não tem uma relação assim mais forte com a égua, ele puxa a pessoa para o lugar, ele só consegue puxar de novo na realidade, então a questão do não existe. Mas o esquizofrênico é muito persistente isso, a manutenção do sentimento oceânico. Se ele sempre fizesse parte de algo maior, as fronteiras entre ele e nós. Sim, claro. E no neurótico é isso aqui, né? Sempre qualquer coisa que acontece é uma ameaça ao ego. Então, claro, existem manifestações patológicas disso, né? Mas existem também manifestações não patológicas, assim como existem as patologias da percepção, né? Então existem essas patologias aqui da consciência, do ego, e as patologias assim, do espírito, assim, que é o caso da esquizofrenia. Mas enfim, o William James chama a atenção para o fato de que esse tipo de consciência, que deve se chamar assim, a experiência espiritual, ela acontece em graus, tem graus, ela pode acontecer num grau mais baixo, mais rudimentar, mínimo, e pode acontecer em graus mais profundos. E os graus assim, mais rudimentares, ele diz, são, por exemplo, acontecem em experiências assim, cotidianas, em que a gente, por exemplo, escuta uma música, ou lê uma poesia, ou toma um gole de cerveja, certo? E aí a função do sim também fica tudo bem, a função do sim fica ativada, né? E então isso é interessante, talvez isso explique por que a ocorrência de entorpecente, de bebidas alcoólicas e outras drogas seja tão recorrente, né, nas práticas religiosas, né, de diversas tradições que não tem nada a ver umas com as outras. Tem aqui nas Américas, tem na África, tem na Europa, né, isso é muito antigo. Por que isso? Porque a gente tem essa ativação do sim na mente. Mas é uma experiência muito rudimentar, tá? Ou quando tu lê uma poesia, ou tu escuta uma música, e aí subitamente tu tem um estalo, tu compreendeu aquela poesia. Mas o James diz assim, mas tu já tinha lido aquela poesia muitas vezes antes, num certo sentido tu já compreendia ela, do ponto de vista reflexivo, consciente, tu já sabia, as palavras eram todas conhecidas, as frases eram todas. Então o que foi que tu compreendeu agora que antes tu não compreendia? Aí tu não consegue dizer. Estava, certo? Ou se tu tem, por exemplo, tu pode ter uma comunicação com uma pessoa em que tu se sente muito próximo, um relacionamento, por exemplo, amoroso, né? Tu se sente muito próximo daquela pessoa e as palavras então ficam dotadas naquele momento ali de uma significação especial para ti. Mas exatamente em que consiste aquela significação especial tu não consegue dizer. Porque quando a gente está falando, a gente está descrevendo, a gente está usando a linguagem daqui, ó. Então, aqui não tem, aqui as palavras meio que nos escapam. Será que é a linguagem do inconsciente? Pode. Bom, não sei. Talvez. Sim, o inconsciente. Bom, aí isso é outro assunto, tá? Outro assunto, tá? Mas assim, claro, tem uma representação. O inconsciente nos apresenta para nós imagens, sentimentos. E eles muitas vezes são contraditórios. Então a gente tem imagens assim, às vezes num sonho, por exemplo, numa visualização ou numa obra artística, a gente tem a expressão de ideias ou imagens ou conteúdos que não são exatamente coerentes.
né? Então, aquilo que a nossa consciência reflexiva exige, que é a compreensão, que é a coerência, a clareza, nem sempre se manifesta aqui. E, então, isso se apresenta de maneira difícil de compreender, difícil, então, pede para a pessoa escrever aqui nesse nível de consciência fica difícil. Então, quando a gente pega relatos, por exemplo, de pessoas que tiveram experiências assim, místicas, mais profundas, então tem esses graus iniciais, eles são os graus mais superficiais. Tem os graus mais profundos disso, que são pessoas assim, que fazem meditação em muito tempo, experimentam esses estados, né? Ou pessoas assim que têm práticas de oração muito profunda, ou também, claro, isso pode acontecer, né? Ou pessoas que têm visões místicas mesmo, certo? Ou pessoas, por exemplo, que têm experiências de quase morte, também tem isso. E aí, sempre os relatos dessas experiências são precedidas de uma advertência, que é assim, olha, a nossa linguagem é inadequada para descrever o que eu vou falar agora, mas é como se tivesse acontecido isso. Tá? É como se. Então, esse Então, vocês vejam que o tipo de linguagem que a gente desenvolve e usa cotidianamente é uma linguagem adequada, ou que se apresenta de maneira mais clara para esse tipo de consciência aqui reflexiva, ou egóica. Ok? Porque quando eu estou descrevendo esses conteúdos aqui que se apresentam numa experiência espiritual, ou mesmo quando eu estou descrevendo conteúdos que se apresentam numa consciência perceptual, a linguagem não veicula propriamente aqueles conteúdos. Por exemplo, no nível perceptual aqui, eu mordo uma maçã, tenho o gosto da maçã, agora como é que eu descrevo o gosto de uma maçã para uma pessoa que nunca provou uma maçã? Não tem como as palavras é doce, é um pouco ácido, enfim, é refrescante, é isso, aquilo. Eu posso comparar com outras coisas que a pessoa já experimentou, mas se ela nunca experimentou nada parecido, ela não vai conseguir saber como é a experiência de morder uma maçã. Assim como nós podemos descrever com palavras como é que é a cor, a luz ultravioleta, infravermelha, a gente pode descrever isso. Mas como a gente nunca teve a experiência de ver essas coisas, porque os nossos olhos são incapazes de captar esse espectro de luz, a gente não tem a experiência disso, vocês entendem? Então, num certo sentido, a gente compreende aqui com palavras, a gente pode descrever o que é a luz infravermelha, ultravioleta, que nem no relato que a gente que a Mary não sabia, né? Que a Mary não sabia. A mesma coisa. Digamos que no futuro, enfim, que se desenvolva, ou por mutação genética, engenharia genética, ou um aparelho qualquer, a gente consiga ver o infravermelho. Tem alguns bichos que vêm, certo? Alguns insetos que vêm, se não me engano, águias, cobras também têm um espectro de luz diferente, são capazes de enxergar cores que a gente não enxerga. Mas, enfim, então, as palavras aqui não descrevem propriamente essa experiência. Da mesma maneira aqui, né, com relação às experiências essas. No texto do Glass, ele fala da falácia fenomenológica. Ele fala pra gente, só que eu não consigo lembrar direito como era. Eu lembro que ele fala do como se, não sei, de a gente usar esse tipo de expressão, parece que. Só que eu não lembro direito o contexto do texto. Sim, eu lembro que tem uma discussão daquilo também, teria que dar uma olhada exatamente. Da falácia fenomenológica, ele fala pra gente, tipo, deixar de. Como se fosse pra gente não falar mais nos avisos. Exato, vamos conferir depois, porque eu não estou me lembrando exatamente qual que era o ponto dele ali naquela passagem. Tá? Mas enfim, nós temos essas capacidades aqui, certo? Além disso, nós temos emoções e sentimentos. E a gente tem padrões comportamentais.
igual, assim, no sentido de que não é fisiológico, mas óbvio que isso aí tem todos os elementos aí tem uma contraparte corporal, né? Padrões comportamentais, as emoções, os sentimentos, e manifestações físicas disso. Que não ficam na consciência, são inconscientes. A gente tem, quando a gente se emociona, uma parte dessas emoções, alguns aspectos dessas emoções, geralmente chegam à nossa consciência reflexiva, mas não todo, não todo. Então é possível uma pessoa apresentar os marcadores físicos, por exemplo, da tristeza, do medo, sem estar consciente de que está triste ou com medo. Tem patologias, inclusive, disso, né? Tem pessoas que têm deficiências na identificação de emoções, por exemplo. Então, elas não conseguem ler as reações corporais. Então, essas emoções aparecem para nós primeiramente como reações físicas a estados ambientais. Mas, no caso dos seres humanos, como a gente desenvolveu capacidades reflexivas, elas podem se apresentar também como reações físicas a pensamentos, a crenças, a coisas que as pessoas nos dizem, mesmo que fisicamente não haja ali nada que pudesse produzir em nós aquela emoção. Então, É um lado de manipulação, da reflexão também pode ir para as emoções. Claro. Os conteúdos mentais podem produzir reações corporais, emoções. E a gente pode ter também sentimentos, que são assim disposições a se comportar ou disposições a se emocionar ou a produzir certas afecções em determinadas circunstâncias, tá? Então aqui eu posso ter por exemplo, eu posso ter o sentimento de amor, ou posso ter um sentimento assim de que algo é justo ou injusto, eu posso ter um sentimento de que algo é sagrado, embora isso não esteja constantemente se manifestando em mim. Então é uma disposição, que nem, por exemplo, ser capaz de falar, por exemplo, é uma disposição, a gente não fica falando o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu sei o que significa a palavra justiça, mas isso não significa que isso aí esteja sempre na minha mente, ou que eu esteja sempre ativando isso. Mas se me perguntarem, eu digo algumas coisas. Certo? Mesma coisa com relação aos sentimentos. Eles podem não estar constantemente ativos. Né? Então, as emoções, quando acontecem de maneira mais pontual, e os sentimentos são disposições. Então, esse é outro aspecto do funcionamento da nossa mente. E, de novo, isso daqui, a maior parte dos que acontece aqui permanece inconsciente, não chega ao nível reflexivo. Idem aqui para as nossas capacidades perceptuais, né? Vou botar aqui. A gente tem a percepção, as sensações em geral, são capacidades físicas, mas que têm um correlato mental. Apenas uma parte disso aqui chega à nossa consciência perceptual. Então a gente interage com o ambiente primariamente de maneira inconsciente, sem consciência. Então, isso é o que os biólogos dizem. Porque a nossa mente se desenvolveu assim. A gente começa com capacidades psicológicas inconscientes e só depois, mais tarde, a gente desenvolve isso que a gente chama de consciência reflexiva. Então, a gente interage com a mente. A maior parte das impressões, das sensações que a gente está tendo aqui da nossa sala, por exemplo, apenas uma porção muito pequena disso chega à nossa consciência. Tem um processamento, tem um filtro externo. A gente filtra essas informações e apenas uma parte chega à consciência. Mas essas outras que são filtradas, uma boa parte dela continua agindo sobre nós, produzindo efeitos. São efeitos inconscientes. Então, por exemplo, eu agora estou inconscientemente, eu não tenho consciência, uma parte das minhas reações corporais nesse instante
é uma reação inconsciente o que eu estou percebendo aqui em vocês, tá? E vice-versa. A gente interage uns com os outros. A maior parte da comunicação ela é inconsciente, ela não é verbalizada. É apenas uma percepção pequena disso chega à nossa consciência. Aquele segmento que tu citou da sala limpa, eu acho. Exato. Claro. Tem muitos. Isso não é muito difícil, isso já está bem assentado em psicologia. Né? Também, os nossos comportamentos mudam de acordo com o ambiente em que a gente se encontra, de acordo com a postura das outras pessoas com as quais a gente está conversando. Né? Então, enfim, esse exemplo que tu citaste aí é do Jonathan Haidt, um psicólogo americano, que fez muitos estudos ligados aos nossos sentimentos morais. Se é justo, se é injusto, se é correto, se é incorreto, se é nojento, se não é nojento, se como é que se diz? Se a pessoa está sendo leal ou desleal. Certo? A gente tem algumas, assim como a gente tem algumas emoções básicas, a gente tem emoções básicas, amor, medo, alegria, tristeza, raiva, nojo, certo? A gente tem um conjunto básico de sentimentos morais. E os sentimentos morais básicos que o Jonathan Haidt descreve, ele tem a tese sobre isso. A tese dele é que os sentimentos morais básicos nossos são o sentimento de justiça, o sentimento de empatia ou compaixão, o sentimento de lealdade, de sacralidade ou pureza, ou sacralidade, e a liberdade e a autoridade. Nós temos sentimentos morais ligados a esses fenômenos. Certo? Então, a gente reage sentimentalmente com relação à justiça e injustiça, a empatia ou falta de empatia, cuidado. Uma pessoa está sendo maltratada, por exemplo. Isso desperta em nós uma reação sentimental, emocional. A mesma coisa com relação à lealdade e deslealdade, algo ser puro ou sagrado, ou ser impuro ou demoníaco. A gente tem sentimentos com relação à liberdade e opressão, mesmo que não seja, se vê uma pessoa, um animal sendo oprimido, que já está preso, isso produz na gente. E com relação à autoridade, a gente tem uma tendência inata a reconhecer autoridades e a respeitar a autoridade. E a gente tem sentimento também com relação ao abuso de autoridade, que é injusto, enfim. E a gente tende a desvalorizar a subversão sistemática da autoridade. A pessoa que não respeita nenhuma autoridade, a pessoa que não respeita nada, nenhuma autoridade, a gente tende a desvalorizar, a gente tende a não gostar disso. Então, o Jonathan Haidt diz que esses aqui são os nossos sentimentos morais básicos. A nossa moralidade, ele diz, toda a nossa moralidade deriva daqui, desses sentimentos, não de teorias, certo? A moralidade não deriva da reflexão consciente sobre o que eu devo fazer, como é que é a boa vida. Ela deriva de sentimentos, ela é mais básica. A gente já tem esses sentimentos e agora isso que a gente chama de teoria moral é uma reflexão sobre o que a gente já tem. Ok? É uma tentativa assim, de refinar, de corrigir os sentimentos que a gente já tem. Mas os sentimentos básicos são universais. Eles se encontram em todas as culturas, em todas as tradições,
E a gente encontra isso também nos nossos versões parecidas, nos nossos parentes biológicos próximos, os primatas. Tá? Então, eles também têm esses sentimentos: justiça, empatia, lealdade, de ser puro, liberdade e autoridade. Tá? Tem hierarquias, respeito à autoridade lá também. Então, da mesma maneira, então, o que os biólogos e psicólogos evolucionistas dizem? Que primeiro a gente desenvolve todas as nossas capacidades. Primeiro nós desenvolvemos, na nossa espécie, nós desenvolvemos capacidades perceptuais, emocionais, sentimentais, padrões comportamentais. E aqui junto com esses padrões aqui de percepção, vem aquelas capacidades cognitivas que eu estava falando para vocês na aula passada, né, que tem a ver com o desenvolvimento da atenção conjunta, pessoal compartilhada. Então a gente tem o desenvolvimento da distinção entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Então isso aparece para nós, as coisas já aparecem para nós como separadas, o que é objetivo e o que é subjetivo. Então isso assim, isso tudo está integrado, mas cada um deles tem um desenvolvimento próprio. E na filosofia, na tradição assim, de teoria do conhecimento, de teorias morais, nas tradições metafísicas, sobre a natureza humana, por exemplo, se tende a enfatizar o aspecto reflexivo da nossa consciência e se tenta, então, demonstrar a validade, a não validade, a correção e incorreção de teorias morais ou de teorias do conhecimento em função das nossas capacidades, a partir dessa perspectiva aqui. E o que os biólogos e psicólogos evolucionistas dizem é que é o contrário, tá? Que isso daqui é um subproduto dessas outras capacidades mais básicas. Que na verdade a gente só tem o tipo de reflexão, o tipo de teoria do conhecimento, o tipo de teoria moral, o tipo de teoria estética que nós temos, a gente só tem isso porque nós já temos certas capacidades cognitivas, perceptuais, emocionais, sentimentais, morais, bem assentadas em nós. E é em função da gente ter isso aqui que a gente tem esse tipo de teoria moral. Por que nós temos teorias morais utilitaristas, deontológicas, kantianas, aristotélicas, e não tem outras, certo? Por que a gente não tem uma teoria moral, por exemplo, que afirma que é melhor ser injusto? Cada um por si, né? Cada um que se vire. Porque todas as teorias morais dizem assim, afirmam, né? Sustentam a correção de algum tipo de padrão de justiça. Claro que os padrões especificamente podem variar, mas é universal isso, tá? Da mesma maneira, algum tipo de empatia, algum tipo de cuidado mínimo uns com os outros, de respeito mínimo, todos afirmam isso. Por quê? A mesma coisa com lealdade dos outros, tá? Por que eles todos chegam a essas conclusões, embora variem aqui na apresentação? Porque isso já está lá, certo? Então, a explicação biológica é invertida, ao contrário do que a tradução filosófica fez, inverteu. Mas tem uma alimentação ao contrário também, né? Porque a gente fala do mental, do emocional, do criar, do corpo bioquimicamente ter as emoções, né? A partir do pensamento. E também, tipo, se tu está desenvolvendo uma habilidade, está aprendendo alguma coisa, aprendendo a dirigir, a princípio tu vai pensar tudo que tu vai fazer, cada momento, tu não sabe, tu está aprendendo. Aí daqui a pouco ele automatiza. Quando automatiza, para algum lugar vai essa automatização, assim. Vai para o inconsciente, vai para o inconsciente. Fica inconsciente. E sai, e meio que libera o consciente, né? Libera um pouco, começa a aumentar o esforço. Exatamente. Do consciente. Exatamente. Então também tem uma coisa reflexiva orientar também. Claro, certamente. Então a reflexão, ela pode a gente pela reflexão pode conscientemente corrigir ou mudar os rumos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa percepção. A gente pode dizer, por exemplo, assim, o Sol, parece que o Sol está se movendo aqui, né, ao redor da Terra, mas na verdade é o contrário. Sim. Certo? Isso é uma correção
reflexiva da percepção. E a mesma coisa com relação às nossas emoções. Então eu posso corrigir as minhas emoções, elas podem estar inadequadas para as circunstâncias. Eu tenho um sentimento de justiça, enfim, alguém fez uma injustiça comigo, e aí eu posso reflexivamente, não, mas eu preciso perdoar essa pessoa, embora eu esteja sentindo raiva. Reflexivamente eu anulo a minha raiva, eu sobreponho a raiva a um outro sentimento. Quem faz isso é o sujeito. Sim, a consciência que faz isso. A consciência é que impede a gente de se matar uns aos outros, entendeu? O sujeito está na consciência, esse escolhe que delibera, por exemplo, isso que tu está falando, depois eu quero falar um pouco sobre isso aí. O sujeito está na consciência, isso é uma metáfora, porque parece que tu está dizendo assim, que aqui tem a consciência e dentro está o sujeito, né? Mas isso é uma metáfora. Então eu vou... Mas o sujeito atua no consciente de uma forma que ele não atua em outros âmbitos físicos. Olha, Letícia, eu não sei. Esses assuntos são super complicados e eu realmente não sei o que dizer disso, tá? Agora, o que eu estou fazendo, enfim, o que eu posso dizer, né? Eu li algumas coisas e essa é uma literatura, é uma literatura biológica e psicológica, que é o que eu estou apresentando agora, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tanto quanto eu sei, não há uma teoria unificada e adequada da mente ou do cérebro e que explique isso, essas coisas. Então, com relação à minha reação, escutando isso que tu falaste agora, isso é uma metáfora. Então nós vamos ver mais tarde. Vai colocar no consciente aí, professor, se fosse colocar, vai colocar ali no consciente. Tem tipos de consciência, assim que eu estou tentando. Não, tem tipo inconsciente. Sim, tudo que não está aqui é inconsciente. Tudo isso aqui é inconsciente. Tá, não, porque é tudo. Mas é claro, a percepção, aqui tem uma parte da percepção que vai para a consciência. Tem uma parte da emoção que vai aqui para a nossa reflexão. A consciência acessa, né? Sim, a nossa consciência. O que exatamente é a consciência, isso a gente também não sabe. Tem várias teorias disso, tá? Assim, então, existem tipos de consciência. Geralmente, quando os filósofos falam de consciência, eles estão falando dessa consciência egóica. É o que eu consigo acessar imediatamente. São os conteúdos mentais que são imediatamente acessíveis agora, que eu posso trazer à minha mente agora, tá? Isso aí é consciente. Então isso é um tipo, mas isso aí tem gente que precisa dizer isso é um tipo de consciência. Tem outras consciências. A gente pode falar em uma consciência perceptual, que outros bichos certamente têm, e talvez esses outros bichos não tenham esse tipo de consciência egóica que a gente tem, porque talvez eles não tenham propriamente um ego, o eu, talvez não haja propriamente um eu ali. Talvez bebês pequenos também não tenham, a gente não sabe direito, né? Talvez tenham, talvez não tenham. E existe esse outro tipo de consciência que a gente pode chamar de espiritual, ou de superconsciente. Tem alguns, por exemplo, os hindus, tem alguns hindus, vocês já leram essa literatura de yoga, por exemplo, aquele autor famoso, Yogananda, tem a autobiografia de um yogi, ele fala em superconsciência. Ou na literatura clássica, assim, tem o estado de samadhi, na literatura budista tem o nirvana, certo? Na literatura cristã tem, por exemplo, se vocês pegarem o livro da autobiografia de Santa... Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Então, era uma mística, uma grande mística da tradição cristã. Ela escreveu uma biografia. Então, essa era uma freira que passou assim, uma boa parte da vida dela tendo experiências místicas. E tinha assim, estados alterados, assim, muito, muito profundos, experiências místicas muito, muito profundas. Tá? E os relatos da época eram que, das outras freiras ali, que ela fazia coisas milagrosas. Por exemplo, ela estava no estado de oração e começava a levitar. Esse é o relato dessas freiras. Tá? Então, mas assim, no livro dela,
o livro chama O Livro da Vida, é um relato que ela fez para um padre superior. Ela diz que a oração que ela fazia tinha vários graus. E esses graus variavam conforme a profundidade. E o grau último que ela descreve, com 4 graus, ela chama a oração da união. Oração da união. E nessa oração da união, ela diz que ela se sentia completamente integrada com Deus, que ela perdia completamente a consciência de si e do seu corpo. Que ela ficava mergulhada, que era um estado assim maravilhoso, ela dizia assim, né? E que ela tinha, ela dizia assim, é como se eu estivesse percebendo as coisas sob a perspectiva divina mesmo. E aí depois que ela, mas aí ela diz, agora não tenho como dizer exatamente o que é isso, porque a nossa linguagem é completamente inadequada, né? É isso que ela diz. Então esse é um outro tipo, as características. Ela certamente teve acesso a um conteúdo mental ali nesse estado, mas não é desse mesmo fenomenologicamente, psicologicamente, as características são diferentes, é um fenômeno psicológico diferente, tá? Então, claro, eu estou colocando aqui sobre a rubrica de consciência, mas talvez não seja, né? Talvez a gente queira reservar a palavra consciência para esse tipo de consciência aqui, que é o que se fez em boa parte da nossa tradição filosófica, mas enfim, a semelhança é essa, que eu tenho um conteúdo mental que é acessível, pelo menos, é isso que se manifesta. Tá? Mas enfim, tem os nossos padrões comportamentais também. Os nossos padrões comportamentais, a maior parte dos nossos padrões comportamentais são inconscientes. A gente reage, por exemplo, a gente se sente atraído por determinadas pessoas ou sente repulsa por outras pessoas. E em geral, boa parte disso é inconsciente. Eu sinto simpatia ou antipatia, né? Eu me apaixono, sinto ódio por uma pessoa. E em geral, isso não é produto de nenhum julgamento. Em geral, primeiro vem o padrão comportamental. E às vezes depois que eu penso sobre isso, às vezes, em geral não. Tá? E quando a gente pensa, geralmente não combina, né, com o que a gente sente. Assim. Então, fica uma confusão. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa literatura? Tá? Tem esse trabalho aqui do Jonathan Haidt. Jonathan Haidt trabalhou especificamente com relação a sentimentos morais. E o que ele diz é o seguinte: na nossa moralidade, enfim, isso aqui, é claro, tem reflexos nos nossos padrões comportamentais, dependendo de como eu me sinto, eu me comporto de uma determinada maneira. Né? Nos nossos padrões morais, primeiro a gente tem o sentimento, o que ele chama de uma intuição. Depois, às vezes, a gente reflete. Então, a maior parte dos nossos julgamentos morais, ele diz, não são produtos de reflexão moral. Então, quando eu me deparo com uma circunstância, justiça, injustiça, maus tratos, deslealdade, não sei o quê, o juízo já vem pronto para a minha mente. Isso está errado, isso está certo, que legal, certo? Primeiro vem o julgamento. Depois, eu posso, apenas depois, às vezes, a gente reflete sobre aquilo. Mas a gente está caminhando aí no mundo e as pessoas estão toda hora aparecendo esses julgamentos, essas afirmações morais prontas já na nossa mente, certo? Então, nesse aspecto, nós somos iguais aos nossos parentes primatas, porque eles também fazem esse tipo de coisa. Eles se comportam, o padrão comportamental, qual é o marcador aqui do sentimento de justiça? De injustiça, é a raiva, a emoção da raiva. Certo? Quando a gente se sente injustiçado, a reação nossa é a raiva. Quando a gente se sente mal cuidado, não tem tristeza, certo? Mesmo com deslealdade. Quando a gente tem, quando algo sagrado, ou algo que nós consideramos puro, é violado, a gente tem a emoção de nojo, certo? Então, vejam, por exemplo, nessas manifestações políticas, né? Quando as pessoas começam a tratar os adversários como nojentos, como sub-humanos, né? A reação que elas têm com relação aos seus adversários é de nojo, não é de injustiça, que é o que acontece agora, essas disputas muito intensas, né? As pessoas tratam algo como sagrado, e aquilo que viola aquilo que elas consideram sagrado é nojento. Então isso tudo está acontecendo no nível emocional, subconsciente, não
não é produto de nenhuma reflexão, tá? E mesma coisa com relação ao resto. Então, o que o Jonathan Haidt diz? É claro que a gente pode, às vezes a gente faz, às vezes a emoção se mostra, o sentimento se mostra inadequado para a circunstância. E aí a gente reflete. E aí a gente pode corrigir. Né? Então a função, ele diz, a função da teoria, das teorias morais, não é fundamentar a moral. Não é dizer o que é certo e o que é errado. Porque os casos básicos já se apresentam assim para nós dessa maneira. A função da teoria moral é corrigir. E é corrigir, adequar circunstâncias novas, porque o mundo vai mudando. Às vezes a gente pode ter um determinado sentimento que, numa circunstância particular, eu tenho o sentimento de raiva, porque eu achei que fui injustiçado, mas na verdade eu não fui, eu me enganei. Então isso a reflexão permite que a gente faça. Né? A gente pode também ampliar. A gente pode ampliar, que é algo que vem acontecendo com a história das civilizações. A gente pode ampliar os nossos conceitos de justiça. Por exemplo, a gente, na história recente da humanidade, a gente tem ampliado o círculo dos indivíduos com relação ao qual nós temos empatia. Que isso no passado era mais restrito à família, à comunidade mais próxima, né? Depois país, talvez, e agora a humanidade inteira. Claro, agora vocês pegam por exemplo, em grupos de caçadores, coletores. Peguem, por exemplo, aqui os índios brasileiros, tá? Os índios brasileiros, eles não têm uma palavra para a humanidade. As línguas ameríndias não têm uma palavra para humanidade ou pessoa. A palavra que eles usam, que é geralmente traduzida, é a palavra pela qual eles designam a eles próprios. Então, nós somos a humanidade. Os outros, eles não incluem na mesma categoria, vocês entendem? Então, tribos diferentes não incluem na mesma categoria. Então, não é que nem nós. Nós temos, a gente herdou isso da nossa tradição cultural, aí, judaico, cristã, greco-romana. Né? E isso vem se ampliando com o passar dos anos. Então, hoje a gente tem empatia não só por seres humanos, também por bichos. Né? Então, isso tudo produto aí de ajustes que foram sendo introduzidos. Mas a emoção básica está lá. A gente tem de sentir mais empatia pelos nossos filhos, pais. Claro, se não brigar muito com eles, né? Tem esses problemas. Mas assim, depois, em relação assim, aos vizinhos, pessoas que pertencem ao mesmo grupo que nós, né? Isso é inconsciente. Por exemplo, nós aqui fazemos parte da URGS. Então, se entra um cara aqui com a camiseta da PUC ou da Unicino, ou de uma outra universidade qualquer, a gente já vai ter menos antipatia com ele, vai começar a fazer uma pergunta, que esse espertinho aí chegou aqui, está fazendo pergunta, está falando coisas, só porque ele está com a camiseta, mesmo que ele não seja, tá? Da outra universidade. Ou mesma coisa com gremista em Colorado, certo? Então, mesma coisa com, enfim, aquelas pessoas que tu identifica como fazendo parte do teu grupo social tendem a gerar mais antipatia, mais simpatia em ti do que pessoas que são de outros grupos. Certo? Mas isso tudo, o que tem? Com a reflexão, a gente pode mudar esses grupos, a gente pode mudar a nossa afiliação social. Eu posso me ver agora não como enfim, um membro da minha família, mas eu posso me ver como membro da minha, sei lá, da sociedade como um todo, ou posso me ver como membro da humanidade como um todo. Eu anulo pela reflexão, mudo a minha identificação e anulo essas identificações mais primárias, herdadas biologicamente, tá? Então, mesma coisa com relação às nossas capacidades, aqui com relação às nossas capacidades, assim, aos nossos julgamentos morais, mas a mesma coisa com relação às nossas capacidades cognitivas. Nossas capacidades cognitivas também funcionam dessa maneira. Então, quando eu estou me inventando, quando eu estou no ambiente aqui, eu vou andando mundo afora e julgamentos, enfim, enunciados, ou afirmações, crenças, se quiserem, surgem espontaneamente na minha mente a respeito de como o mundo é.
Então, aqui tem uma garrafa, aqui tem uma mochila, isso não é produto, tem uma reflexão. Isso se apresenta para mim dessa maneira já. Pela reflexão eu posso corrigir isso. Mas é o mesmo caso. Primeiro eu tenho a crença surgindo espontaneamente na nossa mente. E depois, às vezes, mas apenas às vezes, a gente corrige isso pela reflexão. Em geral, a gente não corrige. A gente vai... Se não dá problema, a gente continua com o que tem. Então, nós geramos espontaneamente estados mentais, crenças, afirmações morais, cognitivas, estéticas, o que quiser. E a gente continua com essas crenças enquanto elas não estiverem dando problema. Mas à medida que elas geram problemas, que elas não se mostram adequadas, certo? A gente, então, pode corrigir elas pela reflexão. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, o trabalho de Daniel Kahneman, ele diz exatamente isso com relação aos... Tem o livro dele se chama Pensar Rápido e Devagar. Certo? É um sujeito que ganhou um prêmio Nobel em economia, se não me engano, uns anos atrás, por demonstrar assim, os nossos vieses cognitivos. Temos muitos vieses cognitivos. Nós temos padrões heurísticos, quer dizer assim atalhos que a gente toma no pensamento que nos levam a determinadas conclusões. E isso seguidamente nos leva a erros. Embora funcione em geral, para a maior parte das circunstâncias, em circunstâncias particulares pode levar a erros. Tá? Por exemplo, se eu vou comprar um determinado produto, por exemplo, uma loja, vou escolher um computador novo, um celular novo, sei lá o que é, uma mochila nova. E agora eu entro lá e faço uma pesquisa. Fiz uma pesquisa, tipo, olhar o computador melhor que tem, o preço com o dinheiro que eu tenho, faço uma pesquisa, eu chego a determinadas conclusões lá. Dado o meu orçamento, isso aqui seria talvez a compra mais o ideal para mim. Mas aí no caminho para a loja, um amigo meu, encontro por acaso com um amigo meu no caminho para a loja, ele disse: não compre esse computador porque é uma porcaria, eu comprei no mês passado e estragou. A minha tendência, a nossa tendência é dar mais valor ao que essa pessoa individualmente diz, embora, é claro que computadores estragam, entende? Pode acontecer, sempre pode acontecer. Eu acabei de ler uma avaliação lá, feita com, sei lá, centenas de casos, né, de vários profissionais que avaliaram diversos computadores. Então, certo, do ponto de vista assim, racional, objetivo, a opinião daquelas pessoas lá é muito mais qualificada do que esse um indivíduo que comprou um computador e deu azar. Mas a nossa tendência é fazer o contrário. A gente dá mais valor a essa opinião pessoal, individual, do que aquela avaliação. Então, o Daniel Kahneman mostra o seguinte: em geral, a gente tem dificuldade com o pensamento assim, estatístico. Certo? A gente não é bom para lidar com estatística. A nossa mente se desenvolveu para avaliar, valorizar de maneira mais... dá mais valor os testemunhos pessoais. A gente dá mais valor a testemunhos pessoais do que a análises estatísticas. Ok? De quem a gente conhece. Até nem precisa ser muito conhece, entendeu? Pode ser que tu encontrou um estranho no caminho para a loja e essa pessoa disse para ti: olha, eu comprei esse computador e é uma porcaria. Pronto. A tua confiança já foi lá para baixo, né? Então, isso é natural, porque é natural, do ponto de vista biológico, faz todo sentido, dado o tipo de desenvolvimento que a gente teve no nosso passado. A nossa mente se desenvolveu, então, milhares de anos de desenvolvimento. A gente só começou a usar estatística nos últimos 500 anos, nem isso. Ok? Então, a nossa mente não está adaptada para esse tipo de pensamento estatístico. Embora nós tenhamos razões reflexivas, a nossa maneira automática de pensar não é estatística. Nossa maneira automática de pensar é aquela que foi se desenvolvendo durante milhares de anos em grupos pequenos de caçadores e coletores que dependiam uns dos outros para sua sobrevivência e que o testemunho pessoal era fundamental, confiança pessoal é fundamental. Então isso é enviesado em nós, tá? Então funciona em geral, a gente se orienta bem na vida nisso, com vários relatos pessoais, mas pode levar a erros em circunstâncias modernas.
como a gente enfrenta hoje. Então, isso é um viés que a gente tem. Tá? Outro viés, a gente tem um viés... Então a gente, vocês entendem, basicamente o que o Kahneman está dizendo é o seguinte: a gente tem mecanismos de formação automática de crenças cognitivas a respeito do mundo. E esses mecanismos, nós só refletimos sobre isso quando eles dão errado. Tá? Quando dá errado. Começa a dar errado, eles falam, tem uma coisa errada aqui, agora eu vou refletir e aí eu corrijo aquela minha tendência automática. Tá? Primeiro a gente tem a formação de crença e apenas depois a gente tem a correção disso. Okay? Então, outro exemplo, a gente tem um viés conformacional. Viés conformacional. A gente tende a se conformar à opinião do grupo ao que nós pertencemos. Mesmo que a gente ache que a gente tenha boas razões para achar que o grupo está errado. A gente tende sempre a se adequar ao grupo. Isso é uma coisa que crianças pequenas já têm e que os nossos primatas lá não têm isso bem menos desenvolvido que nós. Certo? Por quê? Porque o nosso desenvolvimento biológico se deu num ambiente de cooperação. A nossa linguagem, a nossa mente foi se adequando às circunstâncias cooperativas, certo? Nosso desenvolvimento, nós somos a espécie mais cooperativa que há. Não há nenhuma outra espécie biológica que coopere tanto quanto a espécie humana. Quase tudo que a gente faz na vida depende da atividade, da cooperação de outras pessoas. Tá? Pensem aqui nessa sala que a gente está aqui, mas não fomos nós que fabricamos esses móveis, não fomos nós que limpamos a sala, a energia elétrica está vindo aqui, sabe-se lá de onde, certo? A gente vai depois para casa, tem comida que nós não produzimos, que as pessoas produziram. Tudo na nossa vida a roupa que a gente está usando não foi produzida por nós. Então, quase tudo na nossa vida depende do trabalho de outras pessoas. Na vida dos outros animais não é assim. Boa parte do que eles fazem, a maior parte do que eles fazem depende de um esforço individual deles. Tá? E a história da humanidade é a história do aumento progressivo da cooperação. Mas penso que só por causa do aumento da complexidade da vida. Claro, mas uma coisa leva a outra. Claro, quanto mais eu coopero, mais complexo vai se tornando a sociedade, claro. Em animais ou organismos que não cooperam, não tem como formar sociedades complexas. As sociedades complexas só são possíveis quanto mais cooperação tem. E hoje a gente tem uma situação mundial, de cooperação mundial, entendeu? A gente tem aqui coisas que são fabricadas na China, sabe-se lá onde. O que eu quero dizer é que talvez não seja um sentido interno de cooperação. Não, a teoria da evolução é assim, não. A teoria da evolução é assim, ó. Não é que tem um propósito lá adiante e aí a gente vai indo em direção aqui, não. Aqueles padrões comportamentais, sentimentos, emoções, estados de consciência, percepções e estados físicos. Então aqui que é a cooperação é um padrão comportamental. Aqueles padrões comportamentais que se mostram mais adaptativos tendem a beneficiar as populações que exibem aqueles padrões comportamentais mais adaptativos, tendem a deixar mais descendentes. Então, no passado, havia grupos humanos bem menos cooperativos que nós aqui. Esses grupos tenderam a deixar menos descendentes do que os grupos dos quais nós descendemos. Foram se extinguindo, exatamente. Isso também é uma característica dessa literatura biológica, tá? Se vocês forem pegar a literatura assim, filosófica, né, se enfatiza muito assim, o indivíduo, os conflitos, e na literatura biológica o que é mais saliente do ponto de vista do desenvolvimento humano é a cooperação, disparado. Os conflitos humanos e o desenvolvimento da individualidade humana, tudo isso acontece no contexto de cooperação. Mesmo numa guerra, há cooperação. Mesmo numa guerra, há regras. Então há um conflito, mas o conflito está num contexto em que algumas coisas não são permitidas. Né? Pega, por exemplo, uma luta de boxe, por exemplo. Tem algumas coisas que pode, outras coisas que não pode. Uma luta de MMA, tem algumas que não pode botar dedo no olho, não pode
sei lá, mas morder, não pode morder, podia morder, né? Mas não mordem, entendeu? E mesmo numa guerra, entende? Numa guerra tem coisas que os adversários não fazem. Por exemplo, eles não usam força desmedida. Por que depois da explosão da bomba atômica no Japão, na Segunda Guerra Mundial, não se usaram mais armas nucleares? Poderiam ter se usado. Então isso é um tipo, uma restrição autoimposta pelos países, que é um tipo de cooperação. Quer dizer, as pessoas elas dizem assim, eu não vou levar vantagem em tudo, em todas as circunstâncias, porque eu vou ter que interagir de novo com essas pessoas ali adiante, então eu vou fazer algo que beneficie essa interação futura. Então isso é um tipo de cooperação também. Então todas as nossas interações são regradas, né? E essas regras são regras cooperativas. Mesma coisa, a nossa linguagem, né? A nossa linguagem é uma linguagem adequada à cooperação. A gente tem mecanismos aqui que me permitem transmitir para as outras pessoas, para ti, por exemplo, coisas que eu estou vendo aqui que talvez tu não esteja vendo. Estou vendo aqui esse lado da mochila, estou vendo coisa ali lá, eu posso transmitir para ti e cooperar contigo dessa maneira, né? E vice-versa, tu pode transmitir para mim a tua perspectiva. Então, certo? Então, essa consciência aqui reflexiva é uma consciência perspectiva. A autoconsciência varia? Sim, essa autoconsciência. Isso que a gente chama de autoconsciência, essa consciência reflexiva aqui, mais coisa. Tá? É uma perspectiva de primeira pessoa. Isso aqui é a consciência reflexiva. A nossa, isso que é colocado em primeiro lugar na análise filosófica, na nossa tradição filosófica, é essa perspectiva de primeira pessoa, o eu, o sujeito cartesiano, né? O eu, né? Então isso aqui tem uma história do desenvolvimento disso daqui. E o que os biólogos dizem é que isso aqui, quando isso aqui aparece, isso aqui se insere, se acopla num contexto de vários outros aspectos da mente que já estão bem assentados, já estão bem desenvolvidos e que permanecem, ok? Que permanecem atuando em nós e que são determinantes nos nossos comportamentos. Então a gente tem padrões cooperativos. Então o desenvolvimento da cooperação em seres humanos leva a vantagens assim, adaptativas imensas, né? A nossa espécie hoje domina o mundo. E o Homo sapiens, logo quando começou a se espalhar, o que surgiu logo depois do seu surgimento, 500, 400 mil anos atrás, ele em seguida começa a se espalhar pela África, depois pelos outros, depois da Revolução Cognitiva, se espalha pela África toda e pelos outros continentes, e as outras espécies humanas se extinguem, porque as outras espécies humanas provavelmente não tinham esse tipo de consciência reflexiva, não tinham as habilidades assim, simbólicas, como o Sapiens em seguida apresentou, pintura, arte, religião, não tinha, provavelmente, como não tem capacidades simbólicas, a capacidade de cooperação fica muito limitada. Porque vê que a nossa cooperação, para a gente cooperar com pessoas estranhas, a gente precisa simbolicamente, mentalmente, incluir aquelas pessoas no nosso grupo. Certo? Se eu não sou capaz de mudar a minha identidade mentalmente, se eu não sou capaz de dizer, não, eu não sou só essa família, eu não sou esse aqui, essa tribo, esse grupo aqui, eu sou a humanidade inteira, eu sou um ser humano, enfim, faz parte da natureza. Se eu não sou capaz de fazer isso, então a cooperação com estranhos é impossível. Tá? E a cooperação deve ter desenvolvido a estratégia também? Claro, então tudo aqui está interligado, porque tem a perspectiva de primeira pessoa, tem a cooperação, à medida que eu me coloco na perspectiva de primeira pessoa, desenvolvo linguagem, desenvolvo memória, a perspectiva do futuro também, agora eu me vejo aqui e agora, nesse momento, mas eu tenho lembrança do passado, agora eu consigo projetar o futuro. Então eu tenho desenvolvimento da moralidade, que enquadra isso, certo? Tem desenvolvimento de sentimentos, emoções que refletem isso, então as coisas vão se articulando dessa maneira. Por exemplo, houve outras espécies humanas, por exemplo, a espécie do Homo erectus, que viveu na Ásia. Viveu muito mais tempo que o Homo sapiens. Tá? Nós temos aqui, na nossa espécie, existe mais ou menos, 400, 500 mil anos. Homo erectus existiu na Ásia durante 1 milhão
e meio de anos. Durante esse 1,5 milhão de anos, eles basicamente não evoluíram. Então, eles eram capazes de usar alguns instrumentos muito rudimentares, tá, de pedra, algumas roupas rudimentares, agulhas, assim. Mas foi isso. Tu pega os sítios arqueológicos de Homo erectus de 1 milhão de anos atrás e de 500 mil anos atrás, é basicamente a mesma coisa. Sabe? Não teve essa evolução. Nós, o Homo sapiens, logo depois da revolução cognitiva, tem 1001 modificações que vão acontecendo uma atrás da outra, por causa das nossas capacidades mentais, capacidades reflexivas aqui. Me coloco em primeira pessoa, perspectiva de primeira pessoa, e agora eu sou capaz de imaginar coisas, eu sou capaz de mudar a minha identidade, eu sou capaz de me coordenar com pessoas estranhas, eu sou capaz de me comunicar com elas, certo? Eu sou capaz de criar simbolicamente mecanismos de troca, dinheiro, por exemplo, certo? Que é algo artificial. Sim, quer dizer, é uma ficção simbólica, né? Dinheiro, papel, uma nota de 10 reais não vale nada do ponto de vista físico. Então entende? Isso aí potencializou muito o nosso desenvolvimento da nossa espécie. Então, tudo isso aí vai acontecendo. As coisas vão se interrelacionando. Então, a cooperação, o que é o subproduto da cooperação? Viés confirmacional. Viés confirmacional é o seguinte: a gente tem a tendência a se conformar às opiniões dos outros. Tá? Então, isso aí, o primeiro psicólogo a demonstrar de maneira assim, muito claramente, isso daí foi Ash. As pessoas podem ver os experimentos, chamados experimentos de Ash. Depois eu coloco lá na página, tá? Experimentos de Ash são assim: o sujeito pegou isso aqui foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele queria entender como é que as pessoas se conformaram ao nazismo, né? Ninguém entendia depois da Segunda Guerra. Isso é uma grande questão que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que os alemães aceitaram o povo... A Alemanha, antes da Segunda Guerra, era o povo mais assim, desenvolvido culturalmente, intelectualmente. Os grandes cientistas, todos vinham da Alemanha, da Áustria. Né? Os prêmios nobres nas ciências antes da Segunda Guerra, quase todos eram alemães. Depois da Segunda Guerra, todos americanos. Então, a Alemanha era o país mais industrialmente, intelectualmente, culturalmente mais avançado. E como é que se explica, então, que as pessoas aderiram ao nazismo? Então, o sujeito começou a fazer experimentos. Um experimento que ele fez foi bem simples. Pega, assim, mostra um cartaz para as pessoas com 3 retas desse tipo aqui, que tem a 1, 2 e 3. E aqui desse lado aqui tem uma outra reta, que é do tamanho de uma dessas 3 aqui. Tu pergunta para as pessoas, tu bota 5 pessoas numa sala e pergunta qual é o tamanho dessa reta aqui, 1, 2, 3, certo? E aí tu coloca 4 ou 5 atores ali, e aí o 6º é a pessoa que está sendo testada. Então os 4 ou 5 ali dão respostas erradas, e aí vê o que acontece com isso aqui. As pessoas dizem, aqui claramente, né, essa reta aqui é do tamanho 1, certo? Mas aí digamos que você esteja numa sala com 4, 5 pessoas estranhas e elas dizem 2, 2, 2, 2, 2, agora é a tua vez de dizer. Você diz 2, sabe? A gente se sente constrangido. Todo mundo está dizendo 2, não deve estar certo. Certo? Sem viés confirmacional. A gente tende a adotar as opiniões dos grupos em que a gente está, mesmo que a gente ache que a opinião dos outros está errada. Existe um custo para nós de confrontar o grupo. Então, nosso padrão, o padrão comportamental que foi selecionado, primeiro coopera, tenta sempre cooperar. Tá? Se não é muito relevante, afinal, quanto importância tem isso aqui? Né? Coopera, se não vai fazer, não tem nenhum... A diversidade visível que tem ali. Aqueles programas de jurados, porque um começa com uma opinião e todos mantêm na opinião. Eu acho super injusto, porque está julgando a pessoa e não parece muito que primeiro que tem opinião, ou é nota, ou sei lá, pontuação,
sempre a tendência é todo mundo repetir, né? Sim. Então isso tem um efeito positivo em nós, que é o permitir a cooperação, o automático em nós é a conformidade. A desconformidade tem um custo. Desconformidade tem um custo. Vale para regras sociais também. Né? Regras sociais. Se a gente não se conforma às regras sociais, isso tem um custo. Que é discriminação. O custo a gente tem que ser excluído, exatamente. Eu tenho medo da exclusão. Então a gente tem isso é algo terrível para o ser humano. A gente desenvolveu esse sentimento. Tem algo que todo ser humano ojeriza, né? Que teme, que é o de ser excluído. Então a gente tem uma valorização. Então a gente tem os sentimentos ligados a isso. Por exemplo, o sentimento de vergonha. O sentimento de vergonha é o sentimento de ser rejeitado pelo grupo, de que as pessoas vão rir de ti, ou de que tu vai fazer uma coisa que as outras pessoas consideram inadequada. Né? Então isso faz com que a pessoa se feche. Assim, é o medo, vergonha é o medo da desconexão com os outros. Então a gente tem uma tendência inata a valorizar a conexão, a vida no grupo. A gente quer isso. Isso é o que torna a vida das pessoas assim, significativa, que faz com que que a vida vale a pena. Né? O sentimento de tu estar ligado a outras pessoas, a um grupo, a algo maior que tu. Então, isso tudo vem da seleção biológica. Então, a gente tem os sentimentos ligados a isso, né? Que também foram desenvolvidos. A gente fica mais na empatia ali, né? Do pertencimento. Esse não é bem aqui. Esse é um sentimento diferente, que tem mais a ver com, eu acho, tá? Esses aqui são sentimentos mais assim, morais, que a gente usa na avaliação de comportamentos. Esse é algo mais íntimo, e que tem a ver assim, com o sentido da vida para ti, de algo valer a pena ou não valer a pena. Então, a gente tem esse sentimento de que a vida vale a pena, ou de que a gente se sente, digamos assim, realizado, satisfeito, feliz com a própria vida, quando a gente se sente conectado, quando a gente tem esse sentimento de conexão. A pessoa que não se sente conectada a outras pessoas, ela se sente isolada do mundo, de tudo, de todos, ela se sente, a vida deixa de valer a pena para ela. Eu posso dizer, então, que a cooperação pode ter gerado, não sei se vocês, mas a cooperação pode ter gerado a nossa consciência reversiva? Com certeza. Isso é o que o Thomas Ella diz. Ele diz assim, para o tipo de cooperação que a gente tinha antes da Revolução Cognitiva, então cooperação na caça, coleta, cuidado dos filhos. Tá? Então tem várias coisas que aconteceram nesse período. Tem caça-coleta, mudança da alimentação. A mudança da alimentação começa a ter ingestão maior de calorias, com menos quantidade de comida, que a comida já ingere a comida parcialmente digerida, que o cozimento faz. Então, um gorila, por exemplo, passa, 18 horas comendo para sustentar aquela coisa. E o cérebro dele é menor que o nosso. Tá? Então, a gente fica, 2 horas comendo. Nem isso. Porque a gente come comida cozida. Está mais concentrado. Então a gente tem mais tempo livre também. Tá? Então, se nossos antepassados podiam passar 6 horas trabalhando, 2 comendo, e o resto eles tinham tempo livre. Entende? Então tem uma série de fatores que facilitou o desenvolvimento do cérebro, que se tu tem tempo livre, agora tu pode contar história, tu pode fazer não sei o que, tu pode se dedicar a relações sociais. O tamanho do cérebro também varia nas espécies de acordo com a complexidade das relações sociais. Certo? Tem uma correlação entre o tamanho dos grupos sociais de primatas e o tamanho do cérebro dos primatas. Então, o nosso cérebro e as relações sociais são muito mais ampliadas. Então, o nosso intestino diminuiu. O cérebro aumentou, o intestino diminuiu. Então, as pessoas começaram a andar em pé, então os bebês começaram a nascer mais cedo, tem que cuidar dos bebês mais tempo, educar os bebês. Os bebês nascem prematuros, basicamente. Né? Então, tudo isso... Então, isso aí exige agora mais cooperação. Tem que ter cooperação para casa, para cuidar dos filhos, né? Relações sociais mais ampliadas, mais cooperação. E aí a gente tem o desenvolvimento do que o Thomas Ella chama de atenção conjunta. Para ter cooperação, precisa coordenar com outras pessoas, então tem que ser capaz de dirigir, olhar tudo. E formar metas comuns, intencionalidade compartilhada.
Então, o tipo de linguagem que a gente tem é uma linguagem que expressa isso, certo? A gente tem marcadores de objeto, como isso, o lugar, descrição. É uma linguagem que a gente tem, é uma linguagem que a gente não tem só, assim, expressões de emoções, né? Ai, ui, que bom, atração, nojo, isso, aquilo, que nem a gente encontra em animais, ou medo, né? Gritos, coisas assim. Mas a gente tem prova em descrição de situações. Essa descrição agora pode ser transferida para a tua mente. Posso comunicar algo que eu estou vendo para ti e eu me coordeno. Posso falar sobre o futuro, o passado, o que está acontecendo, o que aconteceu lá, o que eu vi lá no lugar que eu acabei de estar. Agora eu vou dizer para ti. Então isso é tudo, a linguagem descritiva, a linguagem proposicional nossa, segundo o Thomas Ella, é um produto dessa pressão pela cooperação na nossa espécie. Mas, é claro, só foi possível porque teve esses outros desenvolvimentos paralelos, né? Teve outros desenvolvimentos, mudança no corpo, mudança no cérebro, mudança na alimentação, pressão seletiva, tá? Então, tudo interrelacionado. Mesma coisa com relação aqui a essa consciência espiritual, tá? Existe em grupos em que quanto mais coeso é um grupo, mais tem alguns elementos naquele grupo que são considerados sagrados. Existe uma correlação entre valores, objetos, por exemplo, crianças tendem a ser sagradas no grupo de uma família, né? Até em grupos de criminosos, né? Mafiosos, não mexe com a minha família, porque senão não sei o que é. Aí você pode fazer, mas assim, pode ser um criminoso, assassino, mas a família não. Aqui tem sempre alguma coisa no grupo que está fora de questão. Aí não é nenhuma questão de injustiça, de deslealdade, isso está acima de tudo mais, isso é sagrado. Então isso aqui isso é o que é maximamente valorizado, tá? Então muitas vezes isso está ligado ao tipo de alimento, a pureza nos alimentos, porque o alimento é essencial à vida, mas não só, tá? Tem a ver também com comportamentos sexuais, com sobrevivência e tal. Aquilo que é maximamente valorizado. Então, isso aqui tem uma função na coesão de grupos. Então, quando tem um grupo que coopera, as pessoas quando estão cooperando e quando aquela cooperação está funcionando bem, assim, por exemplo, assim, num time de esportes, por exemplo, ou se vocês lerem, por exemplo, os relatos de soldados na guerra, batalhão deles, as pessoas, elas naquele grupo, por aquele grupo elas se sacrificam, porque tem algo ali que está sendo valorizado naquele momento por aquele grupo e que está acima do grupo individualmente. Então a pessoa ela se coloca num estado mental em que a sua perspectiva de primeira pessoa, consciência, está a serviço de algo maior que é considerado sagrado, tá? Então essa é a origem, assim, biológica, a pressão seletiva para o desenvolvimento desses sentimentos religiosos. Segundo essa literatura. Claro, isso tem a ver com a cooperação. Os grupos que desenvolveram isso são mais coesos. Então, assim, isso aqui a pessoa fala assim, porque a religião é uma ilusão, não sei o que, não sei o que, vamos acabar com a religião. Tenta. Isso é tão difícil de acabar com isso quanto acabar com a linguagem. Nós tivemos todo o nosso desenvolvimento levou a isso. Não é uma característica opcional. Então, se tu elimina, né, tem esses grupos agora de ateus e tal, se a pessoa quer individualmente ser ateu, tudo bem, mas assim, tu não tem como esperar que essa característica da espécie humana vai ser eliminada. Esse é o nosso modo default, é assim que a gente é. Mesmo a pessoa que não seja filiada ou não pertence a nenhuma religião institucional, nenhuma tradição religiosa, ela tem esses sentimentos também e ela tem esse padrão comportamental também. Então, se ela não adere a uma religião, ela vai ver outras coisas que na vida dela vão ser sagradas. E ela vai reagir à violação dessas coisas sagradas da mesma maneira que os religiosos fundamentalistas reagem. Entendeu? Então, por exemplo, com um religioso cristão, a questão do aborto está fora de questão, isso é sagrado. Entendeu? E da mesma maneira, pega um vegano aqui. O vegano tem coisa ali que é sagrada, que é a carne, que é o animal, que é o cuidado com o animal. Então, a reação dele com relação à pessoa que acha que não tem nada demais com o churrasco é parecida. Então
Então, mesma coisa com relação a pessoa que num partido político, ou pessoa que é fanática do futebol, sempre tem um padrão comportamental ali que é muito difícil, que não é eliminado. Tu pode corrigir isso pela reflexão, tu pode mudar o foco, mas tu não tem como eliminar os sentimentos correspondentes, tu pode mudar, entendeu? Assim como a gente tem a evolução das religiões, né? Certo? Então, no passado, pensa, as pessoas faziam sacrifícios, os astecas aqui faziam sacrifícios, milhares de pessoas morriam todo ano fazendo sacrifício. Então, as religiões que a gente tem, elas não tem mais. Então, assim, não tem, isso a gente pode fazer. A gente pode mudar o tipo de espiritualidade, mas não provavelmente eliminar o fenômeno, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Nossa natureza não é arbitrária nem convencional. Nós temos uma natureza biológica e psicológica, e o que a gente pode fazer é adequar ela, traduzir ela em termos que nos parecem mais adequados reflexivamente, mas não transformar ela radicalmente, tá? Isso é o que essa literatura diz. Tá, vamos lá, eu preciso ir. A gente continua na semana que vem, tá? Tá gravando, professor? Sim.